Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, você que está conosco. Segundo Reis, capítulo 17, do versículo 24. Acharei? Segundo Reis 17, 24. Que vai dizer assim, ó. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo, pelo que disse ao rei da Assíria: a gente que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes, que de lá trouxesses, que ele vá e lá habite. Eles ensinem a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Vamos pular lá para o versículo 41. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim faziam também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és, meu Pai, a nossa luz, a nossa esperança, a nossa força, a nossa solução de vida. Eu te peço nessa noite, Senhor, ilumine nossa mente, nosso coração, nossa alma. Nós queremos sair daqui hoje, meu Pai, mais convertido do que nós entramos hoje, Senhor. Pai querido amado, aqui não é professor, aqui não é escola, não, Senhor. Aqui sim é escola de verdade, sim, mas de profeta, Senhor. Que a Tua palavra venha cair no coração manso e humilde. E essa pessoa, meu Pai, que ouve essa santa e poderosa palavra, venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Para que uma vez ela ouvindo, para que uma vez, meu Pai, ela obedecendo, o Senhor venha trazer bênção sobre a vida dela. Assim eu profetizo as tuas bênçãos em nome do Senhor, assim seja, amém. E você que crê, diga assim seja. Graças a Deus. O que está acontecendo aqui? O que nós acabamos de ler? Aqui o último rei de Israel é um rei chamado Oséias. Diz a palavra do Senhor que esse rei Oséias começa a fazer tudo o que é errado diante do Senhor e começa a desagradar a Deus. Colocar imagens, enfim. E diz a palavra do Senhor que agora ele não dá ouvido à palavra de Deus. Vem o rei da Síria, um rei chamado Salmaneser. Fala comigo, Salmaneser. Isso. Diz a palavra do Senhor que ele fica 3 anos rodeando ali Samaria. 3 anos, cercando. Diz a palavra do Senhor, passado 3 anos, ele invade Samaria. E agora ele tira todos de lá e leva todos cativos lá para a Síria. E agora Samaria está praticamente sem ninguém, a não ser aqueles que fugiram. Diz a palavra do Senhor que o rei da Síria, esse rei Salmaneser, manda vir povos de longe
para poder morar em Samaria. Diz a palavra do Senhor que, como eles não sabem servir o Deus da terra, que eles têm os próprios deuses dele, Deus envia leões. E esses leões começam a matar esse povo que vem povoar Samaria. E eles falam para o rei Salmanesepe que agora apareceram leões, que ele não sabe como adorar esse Deus. E agora o rei envia sacerdote do povo de Israel, que foi cativo, para lá para Samaria, para ensinar como adorar o Deus da terra. Diz a palavra do Senhor que eles agora começam a aprender as coisas de Deus, mas continuam ainda servindo seus deuses. E agora a gente tem um desfecho dessa história, que eles temem o Senhor, mas ainda continuam servindo as suas imagens. E o que nós aprendemos aqui? Que lições que nós temos aqui dentro da palavra de Deus? Primeira lição que nós precisamos ter: esse povo aqui que vai sofrer, esse povo que vai perder suas casas, esse povo que tem a promessa de Deus, que sai lá de Canaã, que atravessa o Mar Vermelho, passa 40 anos rodeando o deserto e entra na terra prometida com Josué, que chama uma nação forte. Agora o povo de Israel está em Canaã, o povo de Israel está abençoado, só que o tempo passa e o povo de Israel se esquece de adorar Deus. Diz a palavra do Senhor que toda vez eles são avisados: busca Deus. Se você buscar Deus, esse mal não vai vir sobre você. E na medida que eles buscavam ao Senhor de todo o coração, com toda a tua força, o Senhor vinha, o Senhor abençoava. Mas na medida que eles deixavam Deus, vinha um mal na vida deles. E assim foi continuando o povo de Israel, dessa forma, dessa maneira. E veio o primeiro rei, e veio o segundo rei, e veio o terceiro rei, e foi vindo o rei. Esse agora é o último rei. O primeiro rei, não sei se você lembra quem foi. O rei Saul, lembra? Depois foi o rei Davi. E foi vindo reis atrás de reis. E agora nós estamos no rei Oséias. O último rei. Bem lembrado, minha esposa. O último rei Oséias. Que em vez de ele fazer as coisas boas para Deus abençoar, não. Ele começa a contaminar toda a terra com os outros deuses. Então, a primeira lição que nós temos aqui: Deus envia para mim e para você profeta para falar: não faça isso, não faça aquilo, larga isso, isso não é bom, isso vai trazer para você maldição para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Assim como esse povo aqui agora, que o rei da Síria invade e leva eles cativos, leva eles presos. Antes disso, Deus envia profetas para falar: não faça isso, pegue firme com Deus, largue isso. E até hoje, nós, como profetas de Deus, nós estamos falando para você: larga o pecado, larga a mentira, larga a falsidade, larga a carnalidade. Mas não, a gente parece que ficou insensível à voz de Deus. A própria palavra de Deus diz que se você pecar, se você continuar uma vida de pecado, vai vir uma maldição sobre sua vida. Mas a gente está tão insensível no nosso ouvido, que a gente ouve isso, mas nós temos dois ouvidos, entra por aqui e sai por lá. A gente acha que isso não vai acontecer. Quem está entendendo? A gente acha que essa maldição não vai cair sobre nós. No livro de Deuteronômio fala que as bênçãos decorrido da obediência e a maldição decorrido da desobediência. Então a gente pensa como esse povo: não vai acontecer problema nenhum, não. Não vai ter problema nenhum. Qual o problema se eu mentir? Qual o problema se eu me prostituir? Qual o problema se eu viver uma vida aí fora? Está todo mundo vivendo a vida, todo mundo curtindo, todo mundo de carro novo, casa nova. É assim que infelizmente nós olhamos esse mundo aí fora. Infelizmente o mundo está assim. O mundo aí fora, infelizmente, ele está mais atrativo do que a casa de Deus, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje em dia, a casa de Deus muitas vezes está se tornando chato. Talvez, será que nós, pastores, precisamos mudar? Será que nós, pastores, precisamos mudar o nosso jeito de pregar, a nossa forma de falar, o nosso jeito de fazer? Eu acho que não, porque naquela época havia profeta, e eles não deram ouvido. Oséias, o último rei de Israel, não dá ouvido. Diz a palavra do Senhor que agora vem os assírios, liderado por Salmaneser, o rei Salmaneser. Ele fica 3 anos em volta de Samaria, cercando Samaria. E Oséias, o rei Oséias, fica aí resistindo àquele cerco. Ninguém entra
e ninguém sai. Talvez a sua vida seja assim. Talvez você está vendo tanto problema aí, ó, ao seu redor, e você continua resistindo. Não, aguentei mais um dia, eu vou continuar no meu pecado. Aguentei mais um dia, eu vou continuar no meu erro. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Hoje, Jesus continua aqui. Mais um dia não aconteceu nada na minha vida. Está tudo certo, meus filhos estão bem, minha geladeira está cheia, o dinheiro, graças a Deus, eu tenho um dinheiro na conta, então vou continuar mentindo mais um pouco, vou continuar me prostituindo mais um pouco. Só que a gente precisa entender que a palavra de Deus fala que o diabo anda ao redor, bramando como leão. Veja bem que eles não invadem Samaria, eles não invadem Israel, não. Esse rei Salmaneser, ele fica ali durante 3 anos. Você imagina 3 anos você dentro da sua casa, você não pode nem sair nem entrar. O que vai acontecer? As suas reservas vão acabar, vão ou não vão? E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, vê que as coisas estão acontecendo. Quantas são as doenças que estão acontecendo aí, ó? Eu sou pastor, tendo pessoas, pô, morreu meu filho, morreu minha mãe por causa dessa doença, morreu fulano, e a gente não entende que nós cristãos, nós temos uma armadura de Deus, que nós estamos protegidos contra esse mal. Só que nós esquecemos disso. Nós estamos dentro da igreja, mas com atitude de pessoas que estão lá fora. Essa palavra é uma palavra de alerta para mim como pastor, e para você também que está aí ouvindo, você que está em casa comigo. Nós estamos dentro da igreja com o pensamento do mundo. E aqui o povo de Israel, durante 3 anos, o povo de Israel ali em Samaria, cercado Samaria, 3 anos. Esse rei aqui, ele cerca o povo de Israel, fica cercando, e o rei Oséias mantendo ali, ó, não vamos entregar, ou seja, ele sabe que está cercado, Samaria está cercado durante 3 anos, mas eles não param para buscar o Deus Todo-Poderoso. Eles acham que a força dele vai conseguir vencer esse rei Salmaneser. De repente você está assim também, achando que a tua força vai conseguir proteger até quando a tua casa, o teu lar, a tua vida. Hoje eu falo para você que eu estava saindo de carro, minha filha estava com o carro na frente, já está aqui participando do culto. Quando ela sai do carro, quase outro carro bateu nela. Foi ou não foi? Ela virou assim, ó. Ela nem ouviu o carro. Ela não viu o carro. Foi o anjo do Senhor que segurou, que ia dar uma pancada bem no lado dela. Eu vi isso aí hoje. Eu até comentei com o menino que está aqui, Adalberto. Eu falei, Adalberto, olha o livramento de Deus. Olha a mão de Deus ali. Deus trabalha nas coisas tão pequenas que a gente às vezes não vê isso. Ali foi o livramento de Deus. Porque estava ela e as 2 filhas dele dentro do carro. As 3, falava para você, era uma pancada que para viver ia ser difícil. Mas a mão do Senhor colocou a mão naquele lugar. Foi hoje, não viu, agora à tarde. Eu parei o carro atrás, ela virou, mas ela não viu que vinha um carro do lado. E o carro freou assim, ó. Daquela freada, não deu aquela freada seca, mas ele freou. Foi ou não foi? O livramento. Ela está falando aqui comigo. Ela não viu o carro. Quantos são os livramentos que Deus dá para você? O povo de Israel está cercado durante 3 anos, e de repente durante 3 anos eles têm provisão ali naquele momento. Tem água, tem alimento, eles têm a festa que eles costumavam fazer. Só que chegou uma hora que eles não aguentou. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. O diabo ele tá nos rodeando, nosso derredor, bramando como leão. Ele está. E você não está conseguindo ver, de repente você está cego. Oséias está cego. O povo de Israel está cego. E os profetas estão falando, se converte, Oséias. Se converte, povo. Se você não se converter, esse rei vai levar todo mundo cativo, todo mundo preso. E ninguém dá ouvido. E esse dia chega. Esse dia chegou para o povo de Samaria, para o povo de Israel. Nessa época, as 12 tribos de Israel, nessa época, elas são separadas. 10 tribos para o norte e 2 para o sul. 10 são os 12 filhos de Israel, lembra? Os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos. 10 tribos agora eles são separadas. 10 para o norte e 2 para o sul. Essas 10 tribos para o norte, que a capital é Samaria, ele invade Samaria agora e leva todos presos.
Muitos morreram aqui, muitos fugiram. E agora Samaria está, imagina uma cidade que não tem ninguém para poder habitar. Aí o rei, ele pensa, não, vou trazer povos de outras nações para Samaria. Deus deu Samaria para o povo de Israel. Samaria é uma parte de Canaã que Deus deu. Quando o povo de Israel chega em Canaã, chega todo feliz da vida. Só que eles começam a desobedecer. Chega uma hora que não teve jeito mais. Desagradamos o Senhor. Se você estiver aberto comigo na Bíblia aí, ó. Segundo Reis 17:13, diz assim, ó: o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de duro coração, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos, a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestaram contra eles, seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagem de fundição dos bezerros, fizeram poste de ídolo, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos, suas filhas com sacrifício. Está vendo aí? Depois ele continua lendo. Então foi advertido. Só que o povo de coração duro não deu ouvido. Eles são agora o quê? Cativos, são presos, levados lá para a Síria. E agora a terra aqui, Samaria, não tem quem habite. Ele começa a trazer esses povos de lá para cá. Diz a palavra do Senhor que esses povos não sabem como adorar o Deus da terra. E Deus, como advertência, vai agora mandar leões para matar muitos desses homens que vieram habitar em Samaria. Porque Samaria é uma terra santa. O seu corpo, fala assim, o meu corpo é santo. Diz aí, o teu corpo é santo. Você não pode colocar qualquer coisa no teu corpo. A gente fica vendo muita gente colocando uma tatuagem, mais tatuagem, mais tatuagem. Gente, começa a orar a Deus, fala: Senhor, eu tenho que colocar essa tatuagem? Será que eu tenho que fazer isso? Vai agradar o Senhor isso? Essa atitude que eu estou tomando, que eu estou fazendo, vai agradar o Senhor? Começa a orar, começa a pedir direção. E até hoje, os homens de Deus estão dizendo: para com isso, para com aquilo, pega firme com Deus, consagra a tua vida, santifica a tua vida a Deus, mas não. Quem está entendendo a mensagem hoje? E aqui, como advertência, Deus manda leões para Samaria, porque o povo está servindo outros deuses. Já não é um povo de Israel, é um povo lá deles, lá. É outra nação, com outro pensamento, com outros cultos, com outros deuses. E Deus manda leões e começa a matar esse povo de lá. Eles procuram o rei e falam: rei, nós mudamos para cá, saímos da nossa terra, fomos aqui para Samaria, e agora está aparecendo leões e matando, nós não sabemos como fazer. E Deus vai enviar agora o profeta, sacerdote vai enviar, na verdade, né? Para poder orientar aquele povo. Eu estou aqui como sacerdote, como profeta nessa noite e dizendo para você: você tem que saber como adorar o Deus Todo-Poderoso. Você quer bênção na tua vida, você tem que saber como adorar o Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é só porque você está vindo sentado na igreja que Deus vai te abençoar, não. Você tem que vir para a igreja de todo o teu coração. Quando você vem buscar Deus, você esquece tudo lá fora.
Esquece tua vida sentimental, os seus problemas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer por você. Não, mas a pessoa muitas vezes fica sentada na igreja, está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Sua cabeça está nos problemas. Ou você entrega na mão do Senhor, ou você não entrega. Não tem meio termo. Por isso que muitas vezes sua história não está mudando. Porque esse povo agora, eles começam a servir a Deus, eles começam a aprender com o sacerdote e começam a continuar servindo os seus deuses. É uma mistura. E muitas vezes eu e você estamos fazendo uma mistura. Aqui nós fazemos glória a Deus, aleluia. Ali fora nós falamos palavrão, nós ouvimos palavrão e achamos que isso aí vai alimentar nossa alma. Não vai. Isso vai derrubar você. Nós estamos fazendo igual o Sansão. Sansão, ele vai lá, mata o leão, e ele faz a questão de voltar por ali, e aquele leão morto é agora um cadáver. Ele se alimenta do que está dentro do leão. O que está dentro do leão? Mel. Ele se alimenta daquilo. Eu e você muitas vezes nos alimentamos das coisas aí fora, da pornografia, dos palavrões. Hoje em dia tem muito, como é que chama esse pessoal que faz podcast? Não é podcast não, que faz ao vivo assim, como é que chama? Ao vivo? Eles contam aquelas piadas, como é que chama? Stand-up. Vai eu e você, nós estamos aqui na igreja glorificando, adorando a Deus, daqui a pouco nós estamos no stand-up, ouvindo eles falar palavrão, e achamos normal isso. Isso é uma palavra de alerta para mim e para você hoje. Os leões vão aparecer na tua casa, no teu lar, e quando começar a ceifar os teus filhos, vai precisar ceifar um dos seus filhos, alguém que você ama, para você poder abrir a visão. Deus está te alertando aqui hoje, para com isso. Não adianta você servir a Deus Todo-Poderoso e você servir as imagens. Não adianta você servir a Deus e você servir o dinheiro. Não adianta você servir a Deus e você servir o seu ego. Não adianta você servir a Deus e você fazer a vontade da carne. Não vai funcionar. Isso é uma palavra é uma palavra para a gente poder, de conserto para mim e para você nessa noite. Para você saber que hoje realmente entender que o Deus Todo-Poderoso que prometeu aqui para você, se você se manter firme na fé, Ele vai fortalecer a tua fé, vai te ajudar, Ele vai sustentar você, Ele vai te dar livramento para você. Eu vi livramento da minha filha hoje, que eu falo para você, eu agradeço a Deus, nossa, sem palavras, gente. Aquele carro lá que passou do lado, ele vinha, quando eu olhei assim, eu até dei um grito. Não foi? Dentro do carro? Na hora eu vi assim, como se eu visse um anjo segurando aquele carro. São os livramentos que Deus dá para mim e para você, que muita gente não vê. Quem está te dando mensagem hoje? E aqui esse povo aqui agora, nós acabamos de ler estamos em 2 Reis, você que está comigo, boa noite, a paz do Senhor, 2 Reis, capítulo 17, do versículo 41. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Serviam o Senhor, mas serviam o seu ego. Serviam o Senhor, mas fazia as coisas desse mundo. Você precisa se definir hoje quem realmente você é. Realmente você nasceu de novo de verdade mesmo? Aceitou Jesus como seu Salvador de verdade mesmo? De verdade ou não? Não dá para você ficar meio termo. Esse povo aqui, eu estou lá em Samaria. Eles traem o costume lá de fora e continua dentro da igreja com o mesmo costume. Não pode. Ou você é firme com Deus, uma santidade, uma consagração, ou você não é. Não tem como você falar só de Deus e viver uma vida errada aí fora. Não vamos se enganar. Quem está entendendo, gente? Deus é misericordioso, mas Ele é justiça também. E outra, Deus não tem ninguém como inocente. O que o homem plantar, ele vai colher. A palavra simples hoje, mas é uma palavra de alerta para mim e para você. Amém? Põe a mão no teu coração. Você que está em casa comigo? Põe a mão no teu coração. Só palavra de alerta hoje. Deus envia leões para matar aquele povo que servia outros deuses. E eles procuram o rei manda o sacerdote e começa a ensinar, não deve servir outros deuses. Se você servir outros deuses, a praga vai estar na tua casa, no teu lar, na tua vida.
E esse sacerdote começa a ensinar a esse povo, só que esse povo de coração duro ainda continua servindo outros deuses, temendo a Deus e servindo outros deuses. E Deus quer dizer para mim e para você hoje: larga de servir outros deuses, larga esse mundo aí fora. Esse mundo aí fora não é mais para você. Você entregou a tua vida para Jesus, você nasceu de novo, então você tem que ter um novo pensamento. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas de Deus para a destruição das fortalezas na mente, destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, toda obediência à palavra de Deus. 2 Coríntios. Meu Deus, em nome do Senhor, eu quero orar para essa pessoa que entrou aqui nessa noite. Essa pessoa, meu Pai, que ainda tem dois pensamentos, Senhor. O povo aqui, meu Pai, ele vivia, meu Deus, em Samaria, numa terra, meu Pai, que o Senhor deu para o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou, meu Pai, essa terra. O povo de Israel, meu Pai, fez conforme tudo errado, Senhor. E o Senhor tira esse povo e manda outro esse povo para cá. Mas esse povo que chega também não entende, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que temos que servir somente ao Senhor, ao Deus Santo de Israel. Não adianta, meu Pai, eu ficar uma vida aqui, meu Deus, de santidade dentro da igreja, e lá fora, meu Pai, falar palavrão, lá fora viver uma vida errada, viver uma vida promíscua. Não, meu Pai, desse jeito, dessa forma, Senhor, o Senhor não vai poder agir. Eu sei, meu Pai, que o Senhor quer fazer maravilha no nosso meio, Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer maravilha na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa família. Mas para isso é necessário nós largarmos esse mundo. É necessário, meu Pai, nós largarmos não só a imagem, mas largarmos, meu Pai, nosso ego, o nosso eu, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Meu Deus, em nome do Senhor, vai tocando nessa noite, igreja. Começa a falar com Deus, faz o concerto hoje, não deixa para amanhã. Isso, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, e a qualquer momento, se você der brecha, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar no teu lar, ele vai tirar a tua saúde, ele vai tirar a tua paz, ele vai tirar a tua alegria. Hoje muitas pessoas estão vivendo sem alegria, hoje muitas pessoas estão vivendo sem a presença do Senhor, porque negaram a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor nessa noite e pedimos perdão dos nossos pecados. Começa a falar: Senhor, perdão, Senhor, porque eu não tenho dado ouvido à tua palavra. Perdão, Senhor, porque eu não sou mais sensível à tua voz. Perdão, Senhor, porque eu tenho feito conforme o meu querer, a minha vontade. Mas a partir de hoje, Senhor, eu entrego de verdade a minha vida, a minha casa, os meus negócios, os meus projetos em tuas mãos, na certeza que o Senhor quem vai dirigir, na certeza que o Senhor que vai dar direção, na certeza que o Senhor, meu Pai, vai, meu Deus, quer fazer com que nós estejamos felizes diante do Senhor. Os problemas vão vir, a situação difícil vai vir, mas uma vez estando com o Senhor, nós venceremos esses obstáculos, nós venceremos, meu Pai, esses problemas, porque o Senhor está conosco. Então entregamos a nossa vida em tuas mãos, consagramos a nossa vida a ti, Senhor. Receba no trono da tua glória, escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim seja, amém. Graças a Deus. Esse povo aqui, ó, veio a morar em Samaria, um costume de servir outros deuses. No versículo 29 aí, ó, para a gente terminar, 2 Reis 17, 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram um deus chamado Sucote Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Zamate fizeram Acima. Os Aveus fizeram Nibas e Tartaque. Os Sarvaditas queimavam seus filhos a dois deuses, Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo, constituíram sacerdote dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos.
de maneira que temia o Senhor e ao mesmo tempo servia aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Em outras palavras, serviam ao Senhor, mas serviam o seu próprio querer. Eu me lembro quando me converti, estou terminando essa mensagem. Eu me lembro quando me converti, eu tive que deixar amigos. Eu tive que deixar muitas vezes curtições que eu ia, que eu gostava, mas a palavra de Deus condenava. E foi difícil para mim me converter. Porque eu falo, não estou fazendo nada demais, qual que é o problema? Mas esse de nada demais, muitas vezes é um olhar que eu tinha para uma moça. A palavra de Deus fala que se somente você olhar e cobiçar, você já adulterou. Eu tive que ir deixando, hoje, amanhã um pouco, fui indo. E até hoje, quando a gente estiver nesse corpo, nós seremos tentados. Só que mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Enquanto você estiver nesse corpo aí, ó, bonitinho, você tem, você será tentado. Só que mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. E com isso o seu livro está escrito no livro da vida. Se Jesus não voltar hoje, tu vai morrer. Vai dar uma salva de palmas essa palavra em nome do Senhor Jesus. Gente, eu quero pedir para você que está em casa comigo, você está aqui também, gente, você podendo ajudar essa obra. Nós estamos aqui em São José dos Campos, nós estamos com o salão aqui. Graças a Deus está tendo muitos milagres aqui. Só que o povo está tendo milagre, o povo que, financeiramente falando, o povo tem muito pouco, gente. E eles ajudam na medida possível. Então, se você que está em casa, essa palavra tem ajudado você, tem fortalecido sua fé. Sidney Simão, meu amigo, Sidney, a paz do Senhor. Deus abençoe sua casa aí, seus projetos, em nome de Jesus. Para você podendo ajudar, gente, ajuda essa obra, faz um pix lá. O pouco que você colocar, ajuda. O pouco que você ajudar, a gente consegue, juntar. Graças a Deus, gente, deixa eu orar pela tua vida financeira. Você que está aqui também, fecha os olhos. Meu Deus, em nome do Senhor, abençoa que estão aqui nessa noite. Abençoa que estão em casa também, Senhor. Abre portas. Meu Deus, faz maravilha. Deus Santo de Israel. Não deixe faltar absolutamente nada para essa pessoa. Essa pessoa que vai plantar nessa obra. Ela vai plantar, meu Pai, pouco ou muito, não sei. Mas que o Senhor possa, no nome do Senhor, operar milagres na vida dela. Faz maravilha na vida dessa pessoa. Não deixe faltar absolutamente nada. Ela plantando nessa obra, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer ela prosperar ainda mais, dando sabedoria para ela, Senhor. Meu Deus, eu profetizo as tuas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, os seus projetos, gente, em nome do Senhor.